Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma semana, esse é o segundo episódio e nós estamos tratando do assunto pais e filhos. Amém. A gente está abordando a questão do Ministério da Reconciliação, né? Que é papel dos pais conduzir os seus filhos também à presença do Senhor. E a gente quer hoje falar especificamente de uma questão: como a maneira em que eu fui educado está refletindo na maneira como eu educo. A gente quer falar um pouquinho sobre isso. Aquela velha máxima que todo mundo já disse, né? Quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso com o meu filho. E de repente você se pega fazendo e repetindo as mesmas coisas. O grande problema é quando nós somos direcionados pelos traumas, pelas dores, né, pelos abusos. É muito comum, por exemplo, crianças que foram muito pressionadas na infância se tornarem pais que deixam tudo ao Deus dará, né? Que tem medo de disciplinar a criança, que tem medo de ser duro. A gente vai pelo caminho oposto, né? Em contrapartida, também é muito comum, né? Pessoa que foi criada muito frouxa, muito solta, podia fazer o que quisesse, se tornar um pai que quer também dominar demais, controlar tudo. Ser autoritário. Né? Ele passou por tantas situações que ele pensa assim: caramba, eu vou proteger meu filho e não vai passar por isso. É isso aí. O problema são os extremos, a gente quer tratar sobre isso, né? Os extremos são os seguintes, né? Pais permissivos de um lado, aqueles que podem tudo, e no outro extremo, os pais autoritários. Eu creio que a maioria dessa geração tem vivido a primeira situação que você falou, né? Pais permissivos. Porque os pais hoje trabalham muito. E aí eles pensam: quando chega em casa ainda vou brigar com a criança? Quando chegar em casa ainda vou exigir alguma coisa da criança? Porque o sentimento de culpa já está lá impregnado, porque eu já não estou com essa criança o dia inteiro. A criança está na creche, a criança está na casa de um, na casa de outro. Eu vou chegar em casa e ainda vou chatear a criança? Então, a gente não vive mais no princípio da moralidade, a gente vive no princípio do bem-estar. Se a criança está feliz, é o que importa. Essa é a característica dos pais permissivos, né? Que é um modelo muito comum nessa sociedade pós-moderna, né? Sociedade contemporânea que nós vivemos. Não se vive com base no que é correto, né? No certo ou errado. Se usa como parâmetro as emoções, né? Eu quero que meus filhos estejam felizes. Eu quero que os meus filhos fiquem satisfeitos. E nem sempre ficar satisfeito vai ser o melhor, né? É isso aí. Na verdade, a maioria das vezes, quando você satisfaz a sua carne, e as crianças são extremamente carnais, você não precisa ensinar a mentir, não precisa ensinar a morder o coleguinha. Elas querem o brinquedinho do colega, né? Para elas estarem felizes, muitas vezes é isso: eu quero o brinquedinho que é do outro. Eu posso ter 10, ele só tem um, mas eu quero aquilo que é do outro. E aí a gente não pode direcionar seres saudáveis só pensando na felicidade deles, porque a vida não é assim. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer. É verdade. Esse modelo de pais autoritários, ele foi um modelo em voga, né? No século passado, né? Nos primeiros 60 anos do século passado, onde se conduzia também só com base em o que é certo, o que é errado, e aí também não se dava nenhuma importância às emoções. Então, todo extremo é perigoso, né? Não é qual é a questão aqui, né? Porque a gente disse assim: nem sempre estar satisfeito é que vai ser o bom, né? Mas também não pode você nunca se preocupar com o outro, com a satisfação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Era muito comum: mãe, mas por que eu não posso fazer isso? Por que não? Então não havia um ensinamento, não havia uma explicação, né? Tratava-se as crianças como se elas fossem bonecos, que se pudesse botar elas onde você quisesse e elas simplesmente iam fazer o que você estava mandando. Esquecendo que a criança, na verdade, é um ser humano, é um indivíduo pequeno, mas um ser humano, né? É isso aí. Quando você ensina o princípio da moralidade, muito provavelmente você não vai precisar ficar repetindo, né? Então, por exemplo, se a criança quer andar
andar de bicicleta num lugar onde tem muitos idosos, onde tem gente comendo, e aí você pode dizer para ela, olha, aqui não é lugar para andar, porque, olha, você está vendo? Se você cair em cima daquela senhora, você está vendo? Se a pessoa que está bebendo café entorna, então você ensina o princípio da moralidade. Na próxima vez que ela tiver vontade de andar de bicicleta no meio das outras pessoas, ela vai pensar, não, aqui não posso, porque aqui eu poderei machucar alguém. Eu vou procurar um lugar onde não tenham tantas pessoas para andar de bicicleta. Agora, se você disser simplesmente, não, aqui não. Na semana seguinte, na situação seguinte, a criança vai retornar com o mesmo questionamento e você vai devolver o mesmo questionamento e aí você fica no ping-pong, né? E não sai de lugar nenhum e não ensina nada para essa criança. Então, assim, é necessário que o padrão moral dos pais seja bom, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se você também não está nem aí para a vida do outro, se você não pensa no bem da comunidade, seu filho também não vai pensar. A ênfase daquela forma de educação era na restrição do mal, né? Era o tempo todo não pode, né? Não pode, não faça. E a gente estava ontem mesmo ouvindo uma musiquinha com um casal de amigos que tem um bebezinho, eles botaram lá aquele videozinho para a criança ficar tranquila. E depois eu estava meditando a música, era uma música antiga. E a música diz, cuidado olhinho com o que vê, cuidado mãozinha com o que toca, né? Porque o Criador está olhando para você. A música não trazia nenhum ensino, né, de por que não tocar, por que não falar. Só dizia que o Criador está olhando, uma ameaça, né? Cuidado com este carrasco que está no céu, que vai jogar um raio na sua cabeça, se você fizer alguma besteira, né? Então, a geração de pessoas que foram tolhidas, né? Pessoas que ficaram tímidas, retidas, porque tudo era também ruim. Se eu fizer qualquer coisa, eu posso ser castigado. Deus castiga. Como a gente já ouviu isso? Cuidado que Deus castiga, hein, menino? Então, construir uma imagem de um Deus mau, um Deus que fica igual o 007, né? Um espião do céu, escondido, vigiando e com licença para matar. Quando ele ficar com raiva de você, ele joga um raio na sua cabeça, né? E Deus não é assim. Também. Sim. As crianças estão correndo pela igreja. Ao invés de dizer assim, não corre na igreja, filhinho. Por isso. Porque aqui não é lugar para correr. Olha a bagunça que você está fazendo, você pode derrubar alguém. Não faça. Não, aí não faz isso, não. Faz assim, não corre não, ô pastor. Quer dizer, o carrasco assim, agora é o pastor. E a criança pronta ainda fala assim, olha, vou falar para o pastor, hein? Olha só, então é a mesma imagem que o pastor fica para a criança, é a mesma imagem dessa que Deus fica para essas crianças, né? É um juiz, é o que vai me penalizar e tal, e isso é terrível. Graças a Deus a gente tem conseguido mudar isso, né? A gente chega na igreja, as crianças vêm correndo abraçar, beijar, né? Mas é debaixo de muita luta, porque de vez em quando eu ainda escuto essa frase, cuidado que o pastor vai te pegar, hein? Só o pastor é a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cuidado que ele te pega daqui e te pega de lá. Não, o pastor está ali para ensinar, para indicar o caminho. É exatamente isso que Deus faz nas Escrituras, né? Ele indica o caminho, ele ensina, ele guia. Vai ter momentos que ele disciplina, que ele vai impor justamente o limite, que é o que a gente tem falado aqui. Mas ele não é um carrasco. Senão dá a impressão que... E o pastor é essa figura de autoridade, a criança associa a Deus. Eu me lembro de uma irmã que fala que a filha dela, quando era pequenininha, quando ia orar, ela orava e pedia a Deus para o pastor Cristiano resolver o problema dela. Olha que coisa, né? Então ela me associava a uma pessoa, a quarta pessoa da Trindade, não sei, né? No imaginário dela eu estava muito linkado a Deus. Então ela ia fazer uma oração, ela me botava no meio das orações. Então, se essa imagem do pastor é uma imagem pesada, a criança também cresce com essa ideia de Deus, né? Que Deus é um Deus severo. A verdade, irmãos, é que educar dá trabalho e não educar dá mais trabalho ainda. Então, já que as criancinhas estão aí, vamos ensinar no caminho que deve andar, para a gente não passar vergonha lá na frente. Amém. Amém? Amém. E se o pessoal gostou desse vídeo, curtiu? É isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, visita o nosso canal no YouTube, Projeto Vida Nova de Vilar dos Teles, se inscreva, conta para os seus amigos, isso é uma bênção.
Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo e que todos nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.